Olá pessoal, eu sou o Ricardo, esse é o Blog Pretexto. O nosso convidado de hoje é um pastor intelectual. Ele é pastor da Igreja Evangélica Batista, pastor Ed René Kivitz. Pastor, muito obrigado, viu? Obrigado, por ter eu aceitado agradeço. o convite do Pretexto. Pastor, tem uma frase atribuída a Tertuliano e a Santo Agostinho, que diz o seguinte: eu creio porque é absurdo. É absurdo ser cristão hoje em dia? Acho que a frase é do Tertuliano, creio porque é absurdo. Não fosse absurdo, eu entenderia. Mais ou menos esse é o sentido. Eu acho que é absurdo ser cristão para quem não é cristão. Porque a conversão e a fé são experiências que transcendem a racionalidade, transcendem a razão, mas não são irracionais. Tá. Então existe uma inteligência na fé cristã. Eu particularmente acho que é uma fé com muita inteligência, mas a própria experiência de fé transcende a razão. Não é contra a razão, mas transcende a razão. Maior que a razão. Está além da razão. Tem uma afirmação sua, você falou assim: o cristianismo não é lógico, ele é paradoxal e deixa muitas perguntas sem respostas. Uma entrevista que você deu, você falou essa frase. Qual é a principal pergunta que você tem que você ainda não encontrou resposta no mundo da fé? O inferno. Não é uma questão fácil de Para de mim entender. não é uma questão fácil, é o tema que eu mais me debato, porque ele é um tema que está presente na Bíblia Sagrada, com todas as letras e com todas as cores, mas não é que eu não encontrei resposta, me incomoda, é o tema que mais me incomoda. E eu gosto de citar a Teresa de Lisieux. Eu acredito no inferno, mas acredito que ele está vazio. Tá. Eu acho que, parafraseando a Teresa de Lisieux, eu diria: eu acredito no inferno e tenho esperança de que ele esteja vazio. Entendi. Pastor, muita gente cristã acaba abandonando as igrejas, deixa de frequentar a igreja. Por que isso acontece e como tornar a igreja relevante? Olha, quando a gente fala igreja, a gente está falando de várias coisas ao mesmo tempo. A igreja na sua dimensão transcendente, na sua dimensão sociológica, histórica, cultural. Então, a igreja, como uma comunidade histórica, ela é sempre uma representação ou uma expressão limitada da realidade transcendente. E por sofrer as influências e sofrer os conflitos próprios de todo o processo histórico, de todo movimento social, cultural, a igreja, ela tende também a se descaracterizar como expressão ou representação da coisa em si. Tá. Com todo respeito, chamando Deus de coisa, Sim. ou o transcendente de coisa, né? Então a igreja, ela é a coisa que representa a coisa. Tá. E às vezes a coisa que representa a coisa deixa de representar a coisa. Vai se distanciando. Vai se distanciando, e quem está em busca de uma experiência transcendente legítima percebe esse distanciamento. Percebe quando a igreja está obsoleta culturalmente, instrumentalizada politicamente, Tá. manipulada economicamente, quando estas questões começam a falar mais alto do que o benefício que a igreja traz. As pessoas acabam se distanciando. Eu acho que o caminho de tornar a igreja relevante é o caminho da autenticidade. Tá. Esse foi o meu caminho pessoal. Eu não tenho uma agenda que eu quero dar para você. Eu tenho uma busca espiritual que eu trilho dentro da minha fé cristã. E eu vou repartindo pessoal e comunitariamente aquilo que vai fazendo sentido para mim, Tá. acreditando que vai fazer sentido para os outros. Entendi. Então acho que o caminho da autenticidade, de você estar numa busca genuína de uma experiência com Deus e de uma experiência de fé, é que dá relevância para qualquer coisa, né? Tem algum mecanismo de busca, particularmente na igreja que você frequenta, dessas pessoas que deixaram de frequentar? Muito. A igreja que eu frequento, a Igreja Batista de Água Branca, é uma igreja que recebe muitas pessoas decepcionadas com o movimento evangélico, com o movimento religioso, com conflitos
de toda sorte com o próprio Evangelho, da compreensão do Evangelho. Então, o meu dia a dia é dialogar com gente que está fazendo perguntas para as quais dificilmente existe uma resposta que seja objetiva, óbvia, até porque a religião não tem nada a ver com isso. Mas o meu dia a dia é conversar com gente com conflito a respeito da fé e da igreja e da experiência religiosa na sociedade. Falar um palavrão agora, tá? Homilética. Uma coisa que me chamou muito a atenção, a primeira vez que eu ouvi um sermão seu, foi você é muito eloquente, você usa citações eruditas. Quando eu vim fazer o convite para você, eu vim pessoalmente aqui na igreja e você estava falando com uma plateia de mais de 2.000 pessoas e estava todo mundo assim magnetizado, assim, todo você dominando a situação e eu procurando onde você estava lendo e você não estava lendo em lugar nenhum, você estava falando espontaneamente. Como é que você prepara os seus sermões? A homilética estuda isso, né? Como é que você prepara? Como é que é a parte prática mesmo, assim? Você pensa num assunto, você estrutura, você fala, não, aqui eu quero falar mais forte, aqui eu quero emocionar, aqui... Como é que funciona isso, pastor? Não, eu estudo a respeito do tema em questão, leio muito durante a semana, porque eu falo 4 a 5 vezes por semana, então eu estou o tempo todo lendo, pesquisando, estudando, e eu tento, a partir daquele tema, me colocar no lugar do meu ouvinte, o que eu gostaria de saber a respeito daquele tema, qual o conflito que esse tema suscita, qual é o meu conflito que esse tema responde. Então eu acho que o meu processo, foi o que eu te disse, eu trago para o púlpito aquilo que é minha angústia pessoal. E quando você fala de dentro de você, você não precisa artificializar o discurso. Quando você tem que treinar muito, por exemplo, os meus piores momentos de falar em público é quando eu justamente preciso seguir um roteiro, um tema que eu estou inseguro, que eu fiz anotações, ou um tema que eu tenho que seguir um PowerPoint, alguma coisa assim. Aí não rende. Não é. Eu acho que quando vem de dentro, é espontâneo, é natural, e isso gera conexão com o ouvinte. E é assim que eu faço. Eu jogo na minha mochila o máximo de informação que eu posso, e depois eu fico quieto, em silêncio, dou uma corrida no parque para aquilo tudo sair daqui e vir para cá. Aí quando chegou aqui... Tá pronto. Tem uma citação bíblica do apóstolo Paulo, que ele fala assim, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. A gente pode dizer que hoje em dia há alguns tipos de pregação de evangelho. Uns que valorizam mais a questão da barganha, da questão da teologia da prosperidade. Tem algum tipo de evangelho sendo pregado por aí que te faz se envergonhar, essa vergonha alheia? Muito. Eu inclusive, um dos meus últimos sermões foi baseado nesse texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, em que eu disse assim, eu não me envergonho do evangelho, mas eu me envergonho dos evangelhos. A pergunta era essa, a pergunta que eu queria fazer, viu? Mais diretamente. Então eu me envergonho, sim, quando o evangelho se torna uma ferramenta de agressão, uma ferramenta de ganhos pessoais para quem a manipula, uma ferramenta de desrespeito ao sofrimento humano, de abuso. Quer dizer, uma pessoa que sofre é uma pessoa disposta a quase tudo para se ver livre do seu sofrimento. E principalmente quando a pessoa sofre o sofrimento de uma pessoa amada. Se eu tenho meu pai doente e eu trago meu pai na igreja e o pastor manda eu fazer alguma coisa dizendo que o meu pai vai ser curado, a probabilidade de eu fazer é muito alta. Muito alta. Porque na eventualidade do meu pai vir a falecer, eu vou passar o resto da vida com aquele fantasma. Se eu tivesse feito o que o pastor mandou, o que teria acontecido? Eu não quero carregar essa culpa. Então eu prefiro sofrer a possibilidade de um abuso do que conviver com a culpa o resto da vida. Então uma pessoa que sofre, ela acaba sendo inescrupulosamente manipulada. E eu acho que é isso a coisa que mais me entristece e envergonha. A igreja aparelhada politicamente,
a igreja associada a determinados projetos particulares, institucionais. A igreja é uma comunidade para o bem comum. A igreja é uma comunidade para servir. A igreja não é uma comunidade do poder. A igreja é a comunidade do serviço. Então, quando eu vejo isso acontecendo, me entristece, às vezes me envergonha, porque eu estou no pacote também, Tá. né? Eu sou pastor evangélico. Uma pergunta bem pessoal agora. Você já teve assim que se explicar ou se sentiu olhado, por exemplo, ao preencher uma ficha de hotel e colocar pastor? Sentir que a pessoa te olhou com alguma desconfiança? Não, mas eu tive uma experiência, aliás, eu tive duas experiências muito engraçadas. Uma delas, eu fui pagar alguma coisa com o meu cartão de crédito e a pessoa acho que tentou uma confirmação na operadora e não teve a confirmação. E a pessoa falou assim, olha, você tem uma cara boa, eu vou apostar na sua cara, assim, mesmo sem a confirmação. Aí eu ia falar assim, não, pode confiar, eu sou pastor. Mas eu falei, não, é melhor ficar quieto, deixar ela ir pra minha cara. Melhor confiar na cara, né? E a outra vez foi o meu amigo taxista, que justamente a partir dessa conversa se tornou meu amigo, William. Eu precisei sair de casa um domingo às 4:30 da manhã. E ele era um negro bem grandão. Estava dormindo no táxi dele, eu bati na janelinha, ele abriu, eu entrei. Eu falei assim, poxa, negão, você fica aí a noite toda, que hora você começa a trabalhar? E ele começou a me explicar a rotina do taxista. E aí aí ele fez o comentário. E aí o cara vê o negão dormindo no carro, disse que eu sou vagabundo. Uhum. Né? Mas eu sou trabalhador. Eu falei, eu tô vendo, tanto que você tá me levando para onde eu preciso. Ele falou, e o senhor onde vai tão cedo? Eu falei, eu sou pastor. Ele falou, ixi, o senhor tá pior que eu. Eu falei, acho que você tem razão. Foi um bom encontro ali, né? Aí ficamos muito amigos, ele me ajuda muito. Pastor, a parte das perguntas fáceis já acabou, tá? Poxa, que bom. Agora a gente vai, agora vai. Vamos tentar. Uma frase interessante do Mencken diz assim, ó, é pecado pensar mal dos outros, mas raramente é engano. O que é pecado? Pecado é aquilo que me desfigura como ser humano e desfigura o outro que está diante de mim como ser humano. Tá. Eu gosto muito do Levinas, que ele diz que a ética, ela interpela você a partir da face do outro. Tá. Então, para mim, pecado é isso, aquilo que me bestializa, que me coisifica, aquilo que promove a minha autodestruição como ser humano. Eu cresci numa igreja e aprendi que pecado é você fazer aquilo que Deus não gosta. Uhum. E isso me deu uma noção de Deus como um cara melindroso, um sujeito que não pode ser contrariado. Sempre disposto a se chatear. E aí demorou para eu entender que aquilo que Deus não gosta é aquilo que faz mal para mim e que o grande prejudicado pelo meu pecado sou eu mesmo. Então, pecado é roubar, matar, mentir? Não, pecado é ser sedentário. Pecado é você abusar de uma pessoa. Pecado é aquilo que destrói a sua vida, quer seja física, psíquica, emocional, social, e que destrói a vida do outro. Tá. Isso é pecado. Uma pergunta que muita gente se faz. Por que o Deus do Antigo Testamento parece irado, pronto a castigar, e o Deus do Novo Testamento é o Deus da misericórdia, é o Deus do perdão? Essa visão do Deus do Antigo Testamento está correta? Não, eu não acho que ela está correta, mas ela padece de alguns ajustes de lente. Primeiro é que no Velho Testamento aparece uma face amorosa de Deus que dificilmente é percebida. Por exemplo, nos Salmos, o salmista diz assim, a tua ira dura só um momento, no entanto o teu favor permanece a vida inteira. Isso é um Deus amoroso. Uhum. Quando você pega o Salmo 77, é um dos salmos mais incríveis que tem na Bíblia, que Deus parece que ele fica Velho Testamento com o povo de Israel e dá um chute no balde. Isso. E aí ele acorda e diz, não, vou começar de novo. E o salmista escreve que Deus acorda como que de um mosto. Tá. É como se ele tivesse ficado de saco cheio do povo, tomou um porre, caiu no sofá, e quando ele acorda, que ele cai em si novamente, ou volta ao seu juízo, ele vai buscar o povo novamente. Tá. Isto é, o Velho Testamento mostra um Deus que não cansa de amar.
um Deus cuja bondade permanece para sempre. A história de Jonas e Nínive. Jonas não queria evangelizar Nínive porque Nínive era a capital da Assíria, que destruiu o Reino do Norte, e Jonas era um cara do Reino do Norte. Guardadas todas as proporções, é a mesma coisa que você pegar um judeu sobrevivente do Holocausto e mandar ele amar a família do Hitler. Tá. E Deus manda Jonas ir lá pregar o evangelho para Nínive, e Nínive se converte, e Deus abençoa a cidade de Nínive, e Jonas diz assim: eu sabia, o senhor tem coração mole, o senhor é misericordioso, compassivo. Quase bravo, né? Então, e bravo com Deus, né? E aí, o que você encontra na Bíblia é, no Velho Testamento, uma ênfase muito forte no amor de Deus, na compaixão, na misericórdia de Deus, que não é sublinhada por essa caricatura de um Deus que esmaga. Tá. Agora, o segundo ajuste de lente é religioso, que é o seguinte: o povo de Israel é o ventre do Messias. Então Deus, no Velho Testamento, protege a nação de Israel como a menina dos olhos, e ele precisa ser enérgico, precisa ser contundente na proteção a Israel, Tá. até que o Messias apareça. Uma vez que o Messias apareceu, agora essa energia toda para proteger aqui não é tão necessária mais. E Israel se torna uma nação que precisa se abrir para o amor de Deus, assim como todas as outras nações. E ela mesma, que foi o ventre do Messias, precisa olhar para o Messias e identificá-lo e recebê-lo como Messias. E aí ela está submetida ao julgamento de todas as outras nações. Então, é o processo histórico da revelação de Deus e do momento de revelação da redenção na própria história, que é a chegada do Messias. Tá. Não é sem razão que a história ocidental ou a história cristã é dividida entre antes e depois de Cristo. Porque são momentos históricos completamente diferentes e que a relação de Deus com a história é também diferente. Muito bem. Por que coisas más acontecem com pessoas boas? Porque a raça humana é uma só família. E nós todos somos algozes e vítimas ao mesmo tempo da raça humana. A raça humana é livre, é moralmente livre. A raça humana é a coroa da criação, a linguagem do Salmo 8, né? E tudo que a raça humana faz afeta o todo cósmico. Então, hoje, por exemplo, a gente está colhendo, num exemplo muito simples, que eu espero não seja simplista, a gente está colhendo o resultado do desmatamento da Amazônia. Não está chovendo aqui. Né? O problema da seca no Nordeste, da fome no Nordeste, se não houvesse a corrupção que existe no nosso país, muita coisa ali teria sido resolvida. Do sofrimento humano, você pega um terremoto no Haiti, tem uma consequência. Você pega um terremoto na Califórnia, tem outra consequência. Então você vê que dos males que assolam a humanidade, a própria humanidade não apenas é causa de boa parte deles, como também a própria humanidade tem condição de ser a solução de boa parte deles. Né? As coisas ruins, elas estão divididas na história do pensamento filosófico e teológico entre o mal moral, que é eu assaltar você, etc. O mal natural, que é um terremoto destruir a minha casa ou um câncer me matar. Isso. É o mal natural. E tem o mal metafísico, que é a própria existência do mal. Mas na teologia e na filosofia, dentro da ótica cristã, o mal não é um ente. Não existe o mal, existe o malvado. Nós não somos dualistas. Nós não somos maniqueístas. Nós somos monoteístas. Só existe um Deus. Aquilo que está alinhado com o caráter de Deus, com os propósitos desse Deus, nós chamamos de bem. O que não está, nós chamamos de mal. Portanto, existe o mal como o resultado ou a consequência do desalinho com o caráter e o propósito de Deus.
Quem se desalinha ao caráter e ao propósito de Deus? Não é a cachoeira, não é o Oceano Atlântico, não é a gaivota. É o homem. É o homem. Mas nesse desalinho gera um desequilíbrio cósmico. Tá. Tá ok? Uhum. Para Deus acabar com o mal, ele tem que acabar com quem se desalinha. Sim. Com o malvado. Uhum. E a Bíblia Sagrada mostra um Deus que, em vez de destruir o malvado, ele prefere redimir o malvado. Tá. Ele prefere vir buscar o malvado. E enquanto o processo da redenção se desenvolve, nós estamos vivendo o ônus e o bônus da nossa humanidade tão extraordinária. Nossa capacidade de fazer o bem e a nossa capacidade de fazer o mal. Próxima, você vai escolher. Eu vou falar 3 títulos, você escolhe uma das 3, tá bom? Tá bom. Pergunta profissional, pergunta rotineira e a pergunta que eu estou torcendo para você escolher. Ah, essa aí. Então. Ah, que simpático. Uma deferência para Muito você. Obrigado. Se for falar mal de mim, me chame. Sei coisas terríveis a meu respeito. É de uma jornalista essa frase. Boa, Tati Bernardi. Qual que é o seu principal defeito, Pastor Ed? Aquele que a gente nem imagina, as pessoas nem imaginam. Ou aquele que é muito evidente. É impublicável. É impublicável. Olha, pastor, acho que a minha imaginação é pior do que a verdade, hein? Eu acho que eu tenho muitos defeitos e eu acho que eu sou orgulhoso, egoísta, intolerante, perfeccionista. O perfeccionista é um cara que acha que é Deus. Porque nada é perfeito, só Deus. Então, se você... A mera pretensão de ser perfeccionista já é é pensar absurdamente bem a respeito de si. Uhum. E todo cara perfeccionista constrói em volta de si um inferno, né? Porque ele é um insatisfeito crônico. Eu vejo quando nas revistas aí, qual é o seu principal defeito? Eu sou perfeccionista. Isso é ótima entrevista de emprego. A pessoa não sabe o mal que é ser perfeccionista. Uhum. Ela fala, é um defeito com cara de virtude. Isso. Mas exatamente. é o pior defeito, porque esse é o defeito de Lúcifer. É. Lúcifer quis ser perfeito a ponto de prescindir de Deus. Uhum. E nada no universo prescinde de Deus. Tá. Então é o pecado que a gente imita de Lúcifer, é o orgulho, é a prepotência, é o perfeccionismo, e isso não sou eu quem diz, é o C.S. Lewis que diz que o orgulho foi o pecado que Lúcifer ensinou à raça humana. Pois é. E é o começo do desalinhar, né? Mas eu minto, né? Por exemplo, você não sabe se o que eu te disse é a verdade. Olha, o meu pior pecado... O Tim Maia falava isso, né? O meu pior pecado não é nem melhor nem pior que o seu. Tá. E nem melhor nem pior do que as 2.000 pessoas que me ouvem, Uhum. ou quantas pessoas me ouvem. Somos seres humanos. Estamos no mesmo patamar. Você decidiu ser pastor com 16 anos. Olhou para o pastor da sua igreja e falou, quero ser igual a essa pessoa. Isso. Em nenhum momento você teve dúvida? Puxa, se eu não for pastor ou se não der certo, talvez eu faça uma outra profissão. Teve alguma... Não. Muito embora hoje eu seja completamente diferente do que era aquele pastor que era o meu ícone, e eu entenda ser pastor completamente diferente do que eu entendi à época, quer dizer, mudou tudo. Sim. Eu não sou aquilo que com 16 anos eu imaginei que eu queria ser, Tá. e graças a Deus por isso, mas Sim. em nenhum momento eu tive dúvida de que era isso que eu tinha que fazer, e não tenho. Nunca pensou em desistir de ser pastor? Nunca. O peso eu sinto, a agonia da alma eu sinto, mas eu não consigo me enxergar em outra coisa, fazendo outra coisa. Tá. Qual que é o dia a dia de um pastor? Eu sei que de domingo você vem aqui, tem 2 sessões, de manhã e à noite, e o restante da semana. Como é que faz um pastor? Depende muito do pastor, porque depende das habilidades e capacidades e das ênfases que ele dá. Então tem um pastor que ele é muito voltado a conquistar fiéis para a sua comunidade. Né? Tem um pastor que já é mais um cuidador, um pai. Tem um pastor que já é mais empreendedor, administrador. Então depende muito. No meu caso, o meu dia a dia caminha basicamente com 3 grandes responsabilidades. As pessoas
Isso significa conversar com as pessoas, auscultar a alma das pessoas, ser apenas um doador de atenção às vezes, quando muito um conselheiro, ouvir as pessoas, estar com elas no seu sofrimento. Geralmente as pessoas procuram um pastor por uma necessidade de sofrimento, uma angústia, um problema, um conflito. Segunda responsabilidade, no meu caso, eu presido uma igreja, uma instituição religiosa, eu tenho que zelar por isso, a gestão, não no sentido operacional, mas a gestão estratégica, o cuidado dos pastores que me são associados, os líderes, o trabalho voluntário. Agora, por exemplo, antes de gravar com você, eu falei 20, 15 minutos para um grupo de quase 100 mulheres que trabalham voluntariamente produzindo artesanato e o produto da venda é distribuído para as instituições sociais. Bacana. Então, eu não conhecia esse grupo. Durante todo o ano, já há vários anos, elas se reúnem na igreja uma vez por semana, fazem a sua produção e hoje eu fui falar para elas, dizer muito prazer, valorizar o trabalho delas, etc. Então isso faz parte da minha atribuição institucional. Eu tenho um grupo de 100 voluntários que eu preciso dar uma atenção, dar uma diretriz, me colocar à disposição. Então eu tenho as pessoas, a minha responsabilidade institucional e, no meu caso, os livros. Eu tenho que ler, eu tenho que escrever, eu tenho que refletir, eu tenho que pensar, eu tenho que elaborar os meus conteúdos de palestras, de sermões e também verificar aquilo que está sendo ensinado como evangelho no horizonte de influência da minha própria comunidade. Né? Ufa, bastante, né? Responsabilidade grande. Bastante. O Dante Alighieri, quando está falando do inferno, ele falou que na porta do inferno é o seguinte aviso: ó vós que entrais, abandonai toda a esperança. Qual que é a sua grande esperança, pastor? O inferno está vazio. O inferno está vazio, né? O dia que eu vim aqui para falar com você, eu cheguei, o culto já havia começado, mas foi um culto onde você falou de tolerância. Era, acho que a semana seguinte das eleições, e você pregou muito da tolerância, do espírito cristão deve ser o de aproximar pessoas diferentes. E você falou assim que o seu sonho era que um dia você visse participar de uma celebração religiosa o Jair Bolsonaro e o Jean Willis, que eles pudessem se abraçar ainda que mantivessem essas diferenças. Você vê esse sonho possível de se realizar? Vejo. Eu vejo esse sonho possível de realizar, não necessariamente na pessoa deles dois, porque Sim. isso depende deles dois, mas o Evangelho é justamente a reconciliação dos irreconciliáveis. Pessoas que têm agendas completamente diferentes e que, inclusive, num momento ou num outro, agrediram-se mutuamente, quando elas se descobrem como seres humanos por trás de suas máscaras. É quando o sujeito diz assim: espera um pouquinho, eu não sou gay, a minha identidade não é gay, eu sou um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Espera um pouquinho, eu não sou homofóbico, eu sou um ser humano. A minha orientação cultural, o meu papel social, a cobrança de quem me deu a agenda ou de quem me financiou na minha campanha, é que eu cumpro esse papel. Então eu tenho que ter esse discurso. Mas eu acho que quando as pessoas elas tiram as suas máscaras e elas se enxergam a si mesmas como seres humanos, elas percebem que elas são mais parte umas das outras do que elas jamais conseguiram imaginar. Justamente a nossa campanha de Natal esse ano é Todos Nós Somos Um. E até para chocar, eu pedi que no telão, enquanto eu falasse, fossem projetadas fotos de Nelson Mandela, Osama Bin Laden, Martin Luther King Jr., Hitler, Saddam Hussein, Madre Teresa de Calcutá, dizendo: olha, nós somos um. Os alinhados e os desalinhados com Deus. Todos nós somos um. Por trás das nossas máscaras ou do que foi possível nós percebermos da realidade fora da Matrix, na verdade nós somos seres humanos e somos uma só família. Eu acho que essa é a grande utopia do Evangelho,
Na Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo diz que é convergir em Cristo todas as coisas. E reconciliar em Cristo todas as coisas. A utopia do reino de Deus é essa. Por isso aquela pergunta, homossexualismo é pecado? Como é que a igreja evangélica vê? Eu não vejo um homossexual, não vejo um político de direita, um de esquerda, eu não vejo um petralha, não vejo um coxinha. Eu vejo um ser humano. Eu costumo dizer que no horizonte da comunidade da fé não tem gente com máscara, não tem persona. Só existe ser humano, puro, autêntico diante de Deus, e é assim que eu tenho que tratar as pessoas. Esse é o meu sonho. Sonho bonito. Pastor, vendo as suas palestras, suas pregações, eu vejo de vez em quando uma ironia, um certo sarcasmo leve, né, para poder caber num ambiente religioso. É uma característica sua ou é um recurso que você usa na hora de falar? Eu acho que é uma característica minha que eu tento controlar. Poxa, com a qual eu me identifico tanto. Para não ferir tanto as pessoas, mas eu acho que é uma característica minha. Você já foi levado a sério quando estava sendo irônico? Muitas vezes. Muitas vezes. Isso é um problema, né? É um problema, inclusive é uma coisa que as pessoas me chamam a atenção para eu tomar cuidado, né? Porque a ironia pressupõe entendimento, né? Se a outra pessoa não entende, não teve ironia, né? Ela acaba caindo no meu discurso quando não era... É o que eu estava querendo dizendo exatamente o contrário, né? Já fui. Já foi. E também já fui levado... não a sério quando eu estava falando sério, do tipo, só pode estar brincando. Falei, não estou brincando, estou falando sério. Eu sei o que é isso, viu, pastor? Eu sei o que é isso. Talvez uma plaquinha de ironia, quando estiver falando agora... o claque, né? O claque, ironia. Ele está ironizando. A gente está na época de Natal se aproximando. Pergunta para encerrar. Por que vale a pena ser cristão? Por que vale a pena seguir a Cristo? Em termos óbvios para mim que sou cristão, é porque não tem nada melhor do que seguir a Cristo. E tudo que existe de bom fora de Cristo também existe nele. Se a gente pensar o seguinte, que todo ser humano recebe um facho de luz do que é o divino, a maior revelação do divino é Cristo, é Jesus. Se você parar para pensar, Jesus tem rejeição zero. Até quem não é cristão gosta de Jesus. Quem tem muita rejeição são os cristãos. A coisa tem rejeição zero. Aquilo que tenta representar a coisa é que tem rejeição. Mas Jesus em si, você pode pegar, por exemplo, eu tenho senões ao budismo, eu tenho senões ao islamismo, eu tenho senões ao judaísmo, eu tenho senões ao ateísmo, eu tenho senões ao agnosticismo. Mas um budista, um islâmico, um judeu, um agnóstico e um ateu não tem senões a Jesus. Jesus tem rejeição zero. Agora, quando você coloca Jesus na categoria de Deus, que é o nosso caso como cristãos, aí ok, surgirão os senões. Mas quando você coloca Jesus como uma referência existencial, um caminho de vida e um caminho de construção de sociedade, de mundo, um caminho de construção de humanidade, o que tem melhor do que Jesus? Quem melhor do que Jesus para eu seguir? Não encontrei, e não creio que exista. Eu terminaria então, poderia terminar citando um texto bíblico, né? Mas eu acho que eu terminaria citando Dostoiévski. Se um dia eu descobrisse que Jesus Cristo não é a verdade, eu diria, vai-te verdade, porque tudo que eu quero é Cristo. Eu acho que é por isso que vale a pena ser cristão. Pastor Ed René, muito bom te conhecer pessoalmente. Obrigado. Você é uma referência positiva. Muito obrigado. Espero que a gente possa se reencontrar novamente, viu? Muito bom. Obrigado. Obrigado, viu, pastor? Pessoal, a gente fica por aqui, em breve volta com mais um bate-papo do Pretexto. Até mais.